Se não conseguimos entender, então a explicação só pode ser alienígenas, né? Claro. Recentemente eu andei recebendo uns comentários aqui de que, na verdade, os arcontes e os eons planetários da mitologia gnóstica são alienígenas. Eles são Anunnakis que vieram povoar o planeta Terra. E eu trato aqui, a partir de uma perspectiva do gnosticismo como filosofia, como ensinamento esotérico, como uma tradição espiritual idônea e como uma forma de mitologia, de acessar o inconsciente humano e explicar o surgimento do universo, o surgimento da humanidade de forma simbólica. Ou seja, eu me alinho um pouco com a visão junguiana, apesar de eu considerar que existem seres externos a nós, que nós desconhecemos e que muitas vezes são invisíveis ou inacessíveis para nós, mas eu definitivamente não acho que são ETs que vieram povoar a Terra. Eu tenho um vídeo aqui que eu vou deixar no card aqui em cima, onde eu trato sobre como abordar o mito a partir de Plotino e Próclo, onde fica explícito a forma como eu acho que os mitos devem ser abordados na antiguidade. E toda aquela questão de que a filosofia, a idade da razão veio contrapor o mito, que é coisa de povos primitivos, eu não concordo com isso, tá? Mas tá tudo lá explicadinho nesses dois vídeos aqui, que eu deixo no card, o primeiro e esse só vem a sequência. Então eu vejo o mito como uma forma de ler a realidade e representar de uma forma simbólica, falando ao inconsciente, aquelas verdades que são difíceis de explicar muitas vezes, principalmente no mundo antigo. Agora, com o avanço da ciência, a gente tem tido outras formas de explicar as coisas que também são igualmente muito interessantes. Então, os deuses gnósticos são Anunnakis, eles vieram do planeta Nibiru para povoar a Terra em busca de ouro e escravizaram os seres humanos e copularam com as humanas, gerando criaturas híbridas. Não, né, gente? Por favor. Nem tudo são alienígenas. Eu acho muito engraçado essa resposta de que, com todo respeito a quem quer que goste de ufologia e esteja me assistindo, né? Nunca me atraiu muito, nunca me tocou muito. Eu não conheço tudo que existe de ufologia, assim como eu não conheço tudo que existe sobre muitas coisas, né? Mas dentro do que eu estudo na visão gnóstica, é completamente inconcebível a gente ter uma interpretação literal dessa forma, falando de aliens como eu acho absurdo interpretar literalmente o Gênesis do Velho Testamento. Não tinha uma serpente falante numa árvore, o mundo não foi criado em 7 dias e os alienígenas não vieram em espaçonaves povoar o planeta Terra atrás de ouro e escravizar os seres humanos. Então, menos, né? Um pouco menos, gente. Menos. Por que eu tô tocando nesse assunto? Porque além de eu ter recebido comentários nos vídeos, né, perguntando ou mandando eu assistir um vídeo em inglês que mistura gnósticos com os Anunnakis, eu não consigo falar de Anunnaki sem rir, desculpa, eu acho muito engraçado. Também recebi um comentário no Instagram muito tempo atrás que falava que o estudo de todas essas coisas está no passado e que a gente tem que se renovar e falar de coisas mais atuais, tipo pleidianos, reptilianos, seres intraterrenos, os Anunnakis e qual que era o nome do outro? Ah, sim, e o comando interestelar de Ashtar Sharan. E, desculpem, eu detesto essas coisas. Esse New Age, falando de forma depreciativa, né? Me parece uma coisa lunática, sem o menor crivo espiritual, sem o menor discernimento. Afinal, o nome do meu canal é Viveca. Então, senso crítico é uma coisa que eu valorizo muito aqui. Às vezes eu sou crítica demais, às vezes eu me engano, faz parte. Mas a gente tem que aprender a discernir. Então, assim, pleidianos, Anunnaki, reptilianos, Ashtar Sharan e blá, essas coisas não cabe aqui comigo. Então, e aí eu fiquei pensando sobre isso, né? Pensando como é engraçado que a gente fica buscando em seres lá fora,
em outro planeta, lá no universo, que vem nos salvar. Então, assim, antes tinha um Deus que precisava vir nos salvar, tinha uma crença religiosa, um Deus criador, ou mesmo os povos, quando pegam a mitologia e tiram o seu caráter metafísico, espiritual, filosófico e usam de forma literalista, porque sempre acontece em toda a humanidade, em todos os povos, acontece uma decadência do mito para interpretações literais, e as festas se tornam coisas toscas também, porque perdem o aspecto simbólico. Então, será que Odin era um deus de um olho só, que tinha 2 corvos e descia numa ponte de arco-íris? Será que havia um deus do trovão que batia um martelo? E que Zeus estuprou seres humanos e gerou semideuses? É engraçado, porque a gente sempre prefere a explicação mais absurda, né? O que é mais absurdo de pensar? Que nós não entendemos como viviam alguns povos antigos e não temos as respostas, o que seria humilde de nossa parte. Nós não sabemos como as pirâmides de Chichén Itzá, ou de Gizé, ou o complexo de templos de Bangor, ou Stonehenge, nós não sabemos como isso se deu de fato. A gente especula, a gente pensa, a gente reflete a respeito disso, né? Mas não sabemos. Mas será que é mais fácil achar explicação nos alienígenas? Assim, é claro, né? Assim, como nós não entendemos como um povo de 5, 10 mil anos atrás, né? Tem que ser depois do início da era da agricultura, conseguiu construir construções tão fantásticas, né? Se não conseguimos entender, então a explicação só pode ser alienígenas, né? Claro que não, né? E então é isso que me pega. Eu não sou uma entendida de física nem de astrofísica, mas eu sou casada com um astrofísico. Eu sou de humanas, tá? Eu vim da letras, da filosofia, então às vezes eu pergunto as coisas para ele, mas eu não sei reproduzir para vocês. Ele me explica, eu acho interessante. E aí eu conversando com ele, eu fiquei pensando sobre essas questões. E aí eu gostaria de trazer para vocês essa conversa, porque a gente pode pensar nessa questão dos alienígenas por, acho que, 2 óticas diferentes, né? A primeira, eu trouxe no meu Instagram muitos dias atrás um stories que vários de vocês viram, mas eu vou postar as imagens aqui de volta para vocês verem, sobre o tamanho do universo. Bom, como eu não sou física e longe de mim fazer aqueles vídeos motivacionais de veja só como você é pequeno frente a todo o tamanho do universo, o que de fato as decisões da nossa vida e se alguém postou algum comentário negativo sobre nós na internet ou não, é uma coisa muito pequena frente ao tamanho do universo. Nós não somos importantes. Não somos, sinto muito. Mas também somos porque possuímos a centelha divina em nós, né? São formas de ver. Mas o fato é que o universo conhecido, porque tem até onde a gente consegue chegar com o Hubble, né? O universo conhecido, ele está em constante expansão, então ele está sempre aumentando e as coisas estão ficando mais distantes. As coisas, eu digo, os asteroides, os planetas, as galáxias, tá? E nós só conhecemos uma ínfima parte do universo. E dentro do que nós conhecemos, é muita coisa. É muita coisa. Vocês já tiveram essa oportunidade de cair essa ficha? E a gente tem vários momentos na vida, né? Às vezes você está assistindo lá Carl Sagan ou alguma coisa e cai essa ficha. O quão grande é o nosso universo e o quanto a gente é pequeno. E o quanto há muito mais que a gente desconhece, né? Quando eu converso sobre astrofísica com o meu marido, me lembra um pouco as instâncias de Dzian, doutrina secreta, né? Só que por uma outra ótica. Mas a questão de que das respirações de Brahma, do universo se expandindo, de uma unidade fundamental de todas as coisas e de que há uma substância única que dá origem a tudo, né? A gente sabe que o hidrogênio é a base de toda a tabela periódica e é ele que dá origem a todos os outros elementos, né? O carbono, o oxigênio, o lítio, tudo existe a partir do hidrogênio, porque eu não sei, eu não lembro direito, mas eu acho que ele que faz mais ligações e aí a partir de uma fusão nuclear dentro do núcleo do hidrogênio surgem os outros elementos. Então todos os elementos têm a mesma origem. Se a gente pensar na química, não estou falando de esoterismo. Se a gente pensar na química do universo. Então, se a gente pensar no nosso planeta, no nosso sistema solar e em todo o universo conhecido pelo Hubble, que é o que a gente tem acesso até hoje, né? Não quer dizer que é tudo que existe, nós
somos muito, muito pequenos. Então vejam só, o nosso planeta Terra está no sistema solar, que são 7 planetas em volta de uma estrela que é o Sol. O nosso sistema solar está na Via Láctea, e na Via Láctea existem mais, acho que o número era em torno de 400 bilhões, 400 milhões de sóis, ou é bilhões. Então o nosso sistema solar é um de 400 bilhões dentro de uma das galáxias. Essa galáxia existe em proximidade com outras galáxias, e aí tem algumas galáxias que são esferas e outras são como Píris, a nossa é como um Píris. Então a nossa é uma das maiores, mas ainda tem outra que é maior ainda, que é a Andrômeda, que é a que está mais perto de nós, das grandes. E a Andrômeda é 4 ou 5 vezes o tamanho da Via Láctea. Então você põe aí para... Se a gente tem 400 milhões de sóis ou 400 milhões de sistemas solares, Andrômeda tem 1 trilhão, né? Não importa o número, mas entendam a grandeza disso. E eu estou falando só do nosso pequeno cluster, né? Via Láctea, Andrômeda, tem algumas outras galáxias, num pedacinho. E isso está dentro de um cluster de outras milhares de outros clusters, que são grupos, são agrupamentos de galáxias. E essas galáxias estão no supercluster Laniakea, né? E o Laniakea, que é um supercluster com trilhões de galáxias, com milhares de outros clusters, e cada um desses clusters tem milhares de sóis e milhares de sistemas solares, é só um pedacinho do universo conhecido por nós. É só um braço do que nós temos como foto do universo visível, porque também tem a parte não visível do universo, seja porque nós não conseguimos chegar lá, porque é medido em anos-luz, então são distâncias tão infinitesamente superiores que nós não temos nem como chegar lá, a luz não chega a nós a tempo da gente conseguir captar. E também tem o fato de que há um espectro visível e um espectro que nós não conseguimos acessar. O que eu quero dizer com tudo isso é que se nós somos apenas um desses sistemas solar de trilhões de outros sistemas solares, de outros clusters, de outros superclusters, de outros braços de todo o universo, é coerente a gente considerar que talvez existam outros sistemas com outras humanidades ou outras formas de vida em graus diferentes de desenvolvimento, né? Se a gente tem que considerar a ciência, eu sou uma pessoa que valoriza a ciência, apesar de não ser cientificista materialista, mas eu acredito que o conhecimento esotérico verdadeiro, ele não pode ser contraditório com a ciência vai complementando e vice-versa. Se a gente pensar no nosso planeta, na nossa humanidade, o nosso planeta existe há o quê? 4,6 bilhões de anos. Desses 4,6 bilhões de anos, passou um ano esfriando até surgir as primeiras bactérias. E depois das primeiras bactérias foram 2 bilhões de anos de seres monocelulares. Então, desses 4,6 bilhões de anos, 3 bilhões de anos nós tivemos bactérias e seres monocelulares. E isso era a vida do nosso planeta. E só no último bilhão tivemos todas as eras jurássicas, dinossauros, meteoro, mamíferos. E aí aqui no finzinho aqui tem a humanidade e aqui nos últimos 10 mil anos, ou um pouco mais, com o início da agricultura, a gente começa a ter registro de uma humanidade que não está só subsistindo, caçando frutinhas e animais, que está realmente produzindo cultura e gerando templos e construções e deixando registro escrito depois, né? Então, a probabilidade da gente ter um outro povo, uma outra humanidade, em outro sistema solar, na mesma galáxia que a nossa, ou em outra, que consegue vencer a barreira de anos-luz, porque vejam só, não adianta ter uma outra humanidade mais avançada que a nossa, super desenvolvida em algum sistema solar lá da galáxia de Andrômeda, porque eles não chegam até nós aqui, a não ser que você acredite naquela coisa Star Trek de túneis de viajar no tempo e tal. A distância em anos-luz é tão grande que não tem como eles chegarem aqui. O fato é que eu acredito que exista, sim,
outras vidas em outros sistemas, em outras galáxias, em outros clusters. O universo ele é muito grande e ele é muito cheio de possibilidades, e todo o universo começou com átomos de hidrogênio e se transformou em outras formas de vida. A gente sabe que precisa de carbono e hidrogênio para haver forma de vida. Muita coisa nós desconhecemos, mas a chance, a probabilidade de um ET aparecer aqui vindo de outro sistema solar ou outra galáxia é bastante improvável, dadas as distâncias, dadas as condições necessárias e o tempo. Eu dei o exemplo do nosso planeta, né, de 4,6 bilhões de anos, pelo que a ciência diz, porque se desses 4,6 bilhões de anos a gente só teve humanidade registrada nos últimos 10 mil, vocês percebem quanto isso é uma janela muito específica no tempo e no espaço para que a gente coincida com um outro povo que seja mais avançado que nós, que veio aqui para nos colonizar ou nos instruir. Então, assim, não, Jesus não veio de Vênus, nós não somos répteis, reptilianos, nós não somos seres intraterrenos, não existe um comando interestelar de Ashtar-Sheran. E essa baboseira de mestres ascensos, de olhos azuis e roupinhas coloridas, dos raios dos arco-íris, isso não existe nem mesmo na literatura teosófica original. Isso é baboseira, invenção do século XX, especialmente de grupos dos Estados Unidos, da Califórnia, que dançaram e sambaram em cima desse tipo de linguajar ou informação, mas tiraram de não sei de onde essas ideias, né? É bobagem. Não está de acordo com o que a gente tem acesso pela ciência, não está de acordo com as tradições esotéricas sérias e não é provável. E aí é que me vem a segunda parte, que aí eu pergunto para vocês. Por que esses grupos, pelo menos os que eu vi, os que eu conheci, de contactar alienígena, as formas para contactar são sempre através da meditação, ou algum transe, ou algum estado alterado de consciência? E aí eu pergunto para vocês, por que quando eu era criança, a gente assistia no Globo Repórter um ET sendo dissecado? Eu tive pesadelos com aquilo. Por que a gente tinha ET de Varginha e avistamentos de OVNIs e um monte de filme de Área 51 e etc? E sempre tinha algum vídeo de alguém que filmou um OVNI ou alguma coisa. Numa época que só existia VHS, poucas pessoas tinham máquinas filmadoras. Onde está tudo isso hoje? Todo mundo com o celular na mão, 24 horas por dia. Cadê esses milhares de avistamentos que seriam prováveis, né? Se a gente colocasse em comparação. Sumiu tudo? Porque ninguém teve mais contato com nenhum alienígena, nenhum Globo Repórter foi feito, ninguém achou um pedaço de nave, ninguém achou um... Teve aquele ET lá do Busquem Conhecimento, que era uma armação da Record, ou uma dessas TVs, esqueci qual é. Busquem Conhecimento. Busquem Conhecimento. Ótima indicação, né? Assim, busquem conhecimento. Então, vocês não acham estranho? Tinha tanto, o tempo todo, né? Era a hype dos anos 90, ETs. O tempo todo tinha ET, filme de ET, MIB, aquelas invasões nos Estados Unidos, aquelas naves. Sumiu tudo. E aí eu pergunto, por que nesses grupos sempre a forma, ou sempre assim, desculpem, os que eu vi, os que eu tive contato, os que eu li a respeito, a forma de contactar os alienígenas é sempre por alguma meditação, algum transe, algum estado alterado de consciência, ou existe alguma substância alucinógena? Será que esses fenômenos de abdução ou de visão de outros seres não são simplesmente fenômenos que acontecem com o corpo astral da pessoa e ela não tem capacidade cognitiva para traduzir isso em palavras, e aí ela usa as imagens, o imaginário presente na mente dela, aquelas imagens que ela consegue registrar e colocar como sendo real, e aí vira ET, vira abdução, vira contato extraterrestre. Porque antigamente, na Idade Média, ninguém encontrava ET. Não existiam homens compridos de cabeças grandes e olhos arregalados. Existiam fadas, anjos, querubins, dragões, leprechauns, duendes, gnomos,
semideuses, né? Na Grécia, no mundo nórdico, existiam coisas, mas não existiam ETs. Existiam outros seres mitológicos ou outros seres sutis do plano astral, porque as pessoas leem essas realidades a partir de sua própria época, sua própria cultura. E toda essa mitologia, e aí eu estou dizendo que esse papo de alienígena é uma mitologia e virou um culto religioso muito bizarro, surge a partir das impressões astrais, imaginativas, sutis e desconectadas da realidade de pessoas que são mais ou menos sensitivas e não têm discernimento para filtrar as impressões que elas estão recebendo desses planos. Eu tenho por opinião de que essas manifestações de abdução são manifestações físicas de elementais. Às vezes você vive isso num sonho, quando você está dormindo, você tem sensações no seu corpo astral que refletem no corpo físico muitas vezes, e você tem sensação de estar sendo puxado, de estar sendo abduzido, você tem experiências estranhas, porque o astral ele é altamente moldável pela imaginação, e uma pessoa que não tem uma mente, um domínio de mente muito consciente, muito controlada, vai vir todas as imagens do subconsciente dela. Então se você viu muito filme de ET, você vai ver muito ET. Se você viu muito filme de anjo, de deuses, você vai ver ele. Se você tem devoção aos mestres ascensos da chama violeta, você vai conversar com eles, mas não quer dizer que nada disso seja real. Pode ser real a experiência, pode ser real que tem algo acontecendo num plano sutil. Você fez uma projeção astral, você saiu do corpo, mas as impressões que você vê nesses planos não tem a proteção, e aí eu estou dizendo que a matéria é boa nesse sentido, a proteção material de dar concretude para as coisas. Para alguns seres do plano astral é muito fácil plasmar da mente do observador aquilo que ele quer ver. Então, se eu gosto muito de uma pessoa e ela morreu, e aí eu faço eu saio do corpo, tenho um transe, alguma coisa, e penso naquela pessoa, eu vou gerar uma forma, pensamento no plano sutil, que algum ser do plano astral consegue captar aquela forma, se transformar nela e aparecer como se fosse ela na minha frente. E aí eu vou jurar que eu estou vendo alguma coisa que não é exatamente aquilo que se aparece para mim. E é daí que vem muita enganação dessas mensagens psicografadas, desses decretos, dessas inspirações, desses mestres. Tem gente brincando à torto e à direito aí no astral, se personificando do que não é, inclusive de ET, porque é o que está no imaginário do século XX, século XXI. E a gente também pode pensar, e aí eu estou considerando que para mim isso é real, são só considerações, você não precisa concordar, e a gente pode pensar que os chamados devas, que são, tem várias culturas, né? Eu gosto muito de um livro de um teósofo chamado Geoffrey Hodgson, que ele fala, é o Reino dos Deuses, o livro dele, que ele era um clarividente, que ele via os devas da natureza. Então, os elementais, os seres ligados aos espíritos da natureza menores, e também os devas de grandes carvalhos, os espíritos das árvores, os devas das montanhas, dos mares. Tem essa classe de seres, que na tradição hindu, né, são chamados de devas, a gente pode chamar de anjos. Existem seres não tão positivos como os asuras ou os demônios, né? Essas coisas do imaginário medieval popular, dos contos de fantasia, existem também em outras culturas. Eu não estou ignorando a existência deles. Mas se a gente pegar algumas das descrições de visões desses anjos, desses devas, eles às vezes parecem um pouco humanoides, como os ETs, assim, compridos, com halos de luz. Só dá para ver os olhos, porque é a única coisa que eles não têm rosto, né? Na verdade, a gente vê como se fossem olhos. Então, às vezes a pessoa não está sendo abduzida e não está vendo um alienígena, ela está vendo um deva. Pode ser outra possibilidade. Mas o que eu acho mais engraçado de tudo isso é que esses ETs, esses alienígenas, que o pessoal cultua aí como se fosse religião e até cria seita de suicídio coletivo, né? Como teve lá nos Estados Unidos, se matar porque a nave vem nos buscar, né? Uma coisa de lunático. É engraçado que eles sempre têm um discurso com agenda política. Os ETs se importam muito com a agenda política dos seres humanos. Eles sempre concordam com a vontade de quem está trazendo a mensagem, né? Eles sempre elogiam muito aquele recebedor da mensagem, né? É tipo
o Neo da Matrix, né? Você é o The Chosen One. E eles têm um discurso assim que basicamente não acrescenta em nada nas nossas vidas. Ela, você está sendo dura, são mensagens bonitas. Blá, gente, mensagem bonita por mensagem bonita, qualquer pessoa com inteligência mediana é capaz de fazer. Fazer uns negócios purpurinado, açucarado, com precisamos nos amar, vamos dar as mãos, meu irmãozinho, eu vim aqui porque a humanidade vai ser regenerada e um novo ciclo se iniciará, e agora o karma vai ser queimado e todas as pessoas serão mais felizes a partir do portal não sei o quê, e a mensagem é o amor, porque o amor... É muito fácil falar de amor, gente, até os piores magos negros da história, eles falavam muito de amor, a importância do amor, né? É fácil pegar as pessoas na lábia, não sejam tolos. Essas mensagens açucaradas, comparem com texto de filosofia esotérica sério, comparem com texto de metafísica filosófica, ou com um tratado sobre vida de ascese espiritual, ou os Yoga Sutras de Patanjali, ou qualquer sutra que você considere sério. Compare a profundidade de compromisso, de responsabilidade, de desapego do si mesmo, de prática na vida e de elevação espiritual e capacitação da sua mente para estados mais sutis de consciência. Com esse papo, vamos dar as mãos, seremos amiguinhos e precisamos nos amar, porque é óbvio, isso é óbvio. Infelizmente não é posto em prática, porque as pessoas sempre andaram se odiando muito, né? E o ódio, ele machuca tanto a quem fere quanto a quem é ferido. Então, botar uma mensagenzinha aí de um decreto psicografado com uma foto de um ET que veio numa nave de Vênus e tem os olhos azuis e os cabelos loiros, e ele fala, vamos nos amar e dar as mãos, e eu vou limpar o karma da humanidade e vocês só precisam acreditar. É tipo, por favor, tenha compaixão pela inteligência das pessoas. Detesto essas coisas. Então, a meu ver, esse papo de abdução pode ser uma experiência no astral, pode ser esquizofrenia, pode ser um problema físico no cérebro que está gerando imagens irreais, tá? Existe a clarividência e existe problemas no cérebro, eu não descarto. Antigamente as pessoas viam goblins, duendes e outras coisas, agora elas veem ETs e mestres ascensos, e é ridículo. As mensagens não acrescentam nada de novo que não tenha sido escrito por algum verdadeiro filósofo, um instrutor, um mestre de sabedoria da humanidade. E é muito curioso que é muito comum a gente ver esses relatos em grupos que usam drogas psicotrópicas, substâncias que alteram, né? É muito comum em pessoas envolvidas com práticas de mediunidade que muitas vezes não têm discernimento, controle e conhecimento dos campos sutis para lidar com aquilo de forma sábia, né? E é muita coincidência que essas abduções ou essas visões, esses relatos sempre acontecem com pessoas que são muito abertas a isso, né? Você nunca vê um cético se deparando com um ET, você nunca vê um cético, um ateu se deparando com uma nave, né? E cadê os vídeos que tinham tanto nos anos 90 e não tem agora? Em 2021, todo mundo com o celular na mão. Então sim, eu acredito que dado o tamanho do universo, é muito provável que existam outras formas de vida, mas dadas as distâncias dos anos-luz e das condições muito específicas para a geração de vida, é muito improvável que eles estejam aqui e que eles fiquem vindo aqui nos colonizar para minerar ouro, sei lá para quê. E é muito esquisito que os ETs, é muita arrogância do ser humano, né? É muito antropocentrismo a gente projetar esses seres extraterrestres como se eles fossem humanoides, né? Pessoas zonas, compridas, com cabeção e 2 olhos, e uma boca e um narizinho, né? Porque somos nós nos projetando neles, porque um ser inteligente, ele pode parecer um lagostão. Ele pode ser aquela barata lá do Homem de Preto, ele pode ter pinças, ele precisa ter condições para viver e sobreviver no planeta dele. E basicamente as condições químicas são as mesmas que geram vida na Terra, por isso o pessoal está lá inutilmente em Marte procurando vida. Eu digo inutilmente porque aí dentro do que eu acredito, do que eu li, cada sistema solar só é possível ter uma humanidade por vez. Então a gente não vai encontrar nos planetas do nosso sistema outra forma de vida.
E eu super entendo quem acha isso bobagem também, porque esse papo de cadeias e rondas e ciclos planetários é esquisito, mas ainda é um pouco mais coerente no meu entendimento do que você achar que veio uma nave lá de outra galáxia. Enfim, era isso que eu tinha para dizer. Então por que a gente não tá falando dessas coisas aqui no canal? Porque... preciso dizer mais alguma coisa? Os arcontes não são ETs, tá? Os Anunnakis lá da Suméria, as representações dos deuses, a Yggdrasil, a Bifrost, a Ponte do Arco-Íris, o Monte Olimpo, ou as serpentes emplumadas dos maias, ou os faraós. É mais provável que sejam povos com outro tipo de avanço em sabedoria, ou outro tipo de visão de mundo, de tecnologia, que difere dos nossos e se perdeu. É mais provável que sejam humanidades que passaram por seus ciclos, né, e se perderam, mas que são seres humanos, do que ETs que vieram nos colonizar. É isso que eu penso. E isso deu um vídeo muito longo, então... vocês já viram algum OVNI? Eu vi já desses passando aqui no céu da minha casa, aquela linha de satélite super polêmico da Starlink do Elon Musk, que talvez, né, possa começar a gerar poluição atmosférica, né? Eu achei bem esquisito. Vocês já viram eles passando? Passou aqui em cima do quintal de casa, uma linha de satélites. E é bem esquisito mesmo. Meu marido estava me explicando que até quando o Hubble capta sons esquisitos, porque tem alguns filmes que se baseiam nesses sons que vêm do universo, né? Muitas vezes são sons de ondas que vieram de uma... como é que é? Uma nebulosa, aquelas estrelas, aqueles sóis que morrem e aí viram buracos negros, esqueci o nome. Supernovas. De uma supernova que gerou uma onda que pegou na rotatividade de alguma órbita e chegou até nós como um som diferente e muito provavelmente não é nada. Então até hoje, não vou dizer que nós estamos sozinhos, mas é muito provável que no nosso sistema solar nós estamos sozinhos. O que vocês acham?